Você sabe o que é inflação e como ela pode prejudicar os seus investimentos? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sobreira, sou analista-chefe da Harami Research e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é inflação, como você deve considerar a inflação nos seus investimentos e qual o perigo de você não colocar a inflação que consome o seu poder de compra ao longo do tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar se você usa ou não a inflação em todos os cálculos que você faz quando você vai calcular a rentabilidade daquilo que você investe. Bem, a inflação é o consumo do poder de compra. Então, quando você coloca a inflação na sua rentabilidade, no seu portfólio, você tira aquilo que é o nominal e passa a calcular tudo pelo real. E qual é a importância disso? Se eu tento comprar um produto hoje a 100 e a inflação for de 10%, aquele produto daqui a um ano, por exemplo, vai estar 110. Não adianta nada eu ter um investimento com rentabilidade de 8% se a inflação for de 10%. Eu vou chegar daqui a um ano com 108 tentando comprar um produto que agora é 110, ou seja, eu não compro mais o produto. E é esse o erro que muita gente comete. Fica olhando só os valores nominais. Por exemplo, Selic está a 13,75. Olha, o que significa Selic a 13,75? Teoricamente não significa nada. Eu preciso saber qual é a inflação nesse período. Porque se a inflação tiver 15%, por exemplo, não adianta nada ter o famoso 1% ao mês, 12% ao ano, ou até mesmo o que a gente tem agora, quase 14% ao ano. É maravilhoso? É, só que se a inflação comer essa rentabilidade, não vai adiantar de nada. Hoje não é o nosso cenário. O nosso cenário hoje de Brasil, aqui gravando no começo de janeiro, é inflação 6 e pouquinho, Selic 13,75. Então nós temos mais de 7% de ganho real. Ok, beleza, isso é bom. Nos próprios títulos públicos que você pode investir relacionados à inflação, títulos públicos são títulos federais do governo, que é o Tesouro Direto, está pagando IPCA mais 6 e alguma coisa. Isso significa, pessoal, que você vai ganhar mais de 6% acima da inflação. E aí isso independe se a inflação está alta ou está baixa, teoricamente, para você, investidor, não faz diferença. Se a inflação for de 0% ou se a inflação for de 15%, não vai fazer diferença nos seus investimentos porque você está ganhando 6% acima da inflação. E nós temos títulos hoje pagando 7, 8, 9, 10%, alguns até sem imposto de renda, como as debêntures, CRIs, CRAs, que você consegue, debêntures incentivadas, é claro, que você consegue investir sem precisar pagar imposto de renda e ganhando nominalmente um valor muito alto, às vezes 15, 20%, mas real, sem inflação, já descontada a inflação, 9% às vezes acima do seu poder de consumo, acima daquilo que foi consumido, daquilo que você poderia comprar, e isso é muito bom, pessoal. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de consultoria internacionalmente falando, a gente geralmente coloca que os ganhos médios que um investidor vai ter é de 4% acima da inflação para poder ele viver de renda. Imagina você ganhando 9%, é um valor muito alto. É claro, vou então colocar todo o meu dinheiro na renda fixa e viver somente desse dinheiro de renda fixa? A gente sabe que isso muda, que a gente pega títulos com um certo prazo e que isso pode mudar ao longo do caminho e quando isso muda para cima ou para baixo, os títulos acabam variando. E aí existe um negócio chamado marcação a mercado, que eu vou falar em outro assunto, que agora é uma regra praticamente geral, colocar os títulos de renda fixa marcados a mercado e não mais marcados na curva, como a gente chama, ou seja, não é só subida, agora tem sobe e desce, também na renda fixa, sempre teve, é que você não enxergava isso, mas agora tem que ficar mais claro. Então quando a gente fala de inflação, é essa a nossa grande preocupação, eu preciso ganhar da inflação. E como eu ganho da inflação? Investindo em bons títulos, pode ser título público, que são os títulos do governo, títulos privados, que aí pode ser de bancos ou de empresas, que, óbvio, títulos públicos têm menos risco, títulos privados têm mais risco, mas pelo menos eu consigo maneirar esse risco. Outra coisa é títulos longos, títulos curtos. Quando eu compro os títulos de inflação, essa inflação ela já vai estar dita uma inflação mais ou menos ali para curto prazo, que os títulos vão vencer em 2026, 2027, médio prazo, longo prazo, e ali eu já tenho mais ou menos uma proxy. Porque o próprio governo, o próprio título do governo, ele tem lá os títulos hoje de pré-fixados, pagando no médio, longo prazo ali 12 e pouco, quase 13%, e os de inflação pagando IPCA mais 6 e pouquinho.
Essa diferença de 12 e pouco para 6 e pouco é o quanto que o governo está estimando de inflação. E note, muitos títulos até para médio ou para longo prazo, estimando inflação de mais de 6%, que está muito acima da meta do governo. Já o Boletim Focus, que é um informativo que sai toda segunda-feira, estima a inflação para 2023, 2024, 2025, começando em 5,3%, caindo para 3% e alguma coisa, e depois ficando entre 3% e 4%. Então note, o mercado, teoricamente, está muito mais otimista do que o próprio governo, que está pagando mais de 6% acima da inflação. Então, quando o governo paga inflação e título relacionado à inflação e título pré-fixado, essa diferença entre eles é a estimativa do governo de inflação, que está acima de 6%, e o Boletim Focus dá uma outra estimativa que diz que vai cair a inflação para entre 3% e 4% no longo prazo. Quem está certo no final das contas, a gente só vai saber, óbvio. No futuro é muito difícil saber como é que vai estar a inflação, depende muito de políticas públicas, de políticas monetárias, depende do fiscal, depende de um monte de coisa que a gente está vendo que está muito difícil, está muito embolado e está cada vez mais fora da realidade que a gente gostaria, que é uma política totalmente acertada já, certo do que vai acontecer, pelo menos a gente sabendo para onde vai, se vai investir de qualquer forma, se vai gastar mais, se vai realmente ter austeridade, se vai ter confiança do investidor, seja o estrangeiro, seja o investidor local, tudo isso mexe na inflação, pessoal. E a inflação corrói poder de compra de todo mundo, do rico e do pobre, mas principalmente, óbvio, sem falar aqui de politicagem, mas principalmente do pobre, porque o rico ele consegue, com certeza, se proteger muito mais investindo. E aí, note que eu estou falando de pobre e de rico, mas quando a gente fala desse conceito, é sempre importante entender qual é o conceito de pobre e de rico que a gente está falando aqui. O pobre é aquele que não consegue se proteger, muitas vezes por não ter as condições, mas também porque às vezes não sabe como se proteger. E o rico, já tirando aquela mentalidade de que rico é só quem tem muito dinheiro, o rico é aquele que investe como rico, que pensa como rico, aquela pessoa que se protege da inflação em todas as situações. Se houver inflação, eu estou protegido porque eu investi de acordo com a regra. Se eu acho que a inflação vai ser alta, eu invisto de acordo com a inflação que eu penso que é melhor investir, e aí eu escolho se eu quero título pré-fixado, pós-fixado, títulos relacionados ao CDI, mas essa minha escolha já me dá uma garantia de que eu diversifiquei bem meus investimentos, e a gente tem aqui na Harami carteiras de renda fixa que te dão essa facilidade de investir em títulos públicos, por exemplo, com pré, pós-fixado e títulos atrelados à inflação, títulos curtos, médios e longos, e é assim que você se protege da inflação, investindo em coisas que vão te dar um retorno acima da inflação. Até mesmo empresas, apesar de empresas não terem essa garantia de que você vai ganhar acima da inflação, no geral, boas empresas, principalmente aquelas formadoras de mercado, elas conseguem repassar a inflação nos seus produtos. Então, teoricamente, seus lucros e dividendos serão reajustados pela inflação se ela continuar uma boa empresa. E aí você precisa procurar, então, empresas que consigam passar essa inflação, empresas que, para você, sejam as melhores empresas para pagar dividendo no futuro, para você não perder o seu poder de compra e para você manter a sua estabilidade. Existem diversas regras que vão dizer para a gente qual é o momento certo de investir e quais são os percentuais de renda fixa e de renda variável na carteira de cada um. Vai depender do seu perfil, vai depender de várias coisas, é óbvio, mas se você souber fazer isso, você vai investir sempre mais tranquilo. Aqui na Harami, é óbvio, a gente tem uma carteira diversificada que dá um pouco para você dessa dinâmica de quanto eu tenho que investir em renda fixa e renda variável, e aí, novamente, quando você abre em cada um dos grupos, o quanto que eu invisto em BDR, em fundos imobiliários, em ações, quanto que eu invisto em títulos pré-fixados, pós-fixados, inflação, que é isso que todo investidor tem que fazer. Diversificar. Se você não sabe fazer, você tem, óbvio, que procurar ajuda de profissionais. Mas se você sabe fazer, se você estuda, faça como você estudou, faça como você aprendeu, invista em bons ativos. E aqui na Harami, a gente está sempre aqui para poder te ajudar e te ensinar a melhor forma de investir de forma consciente para você não perder dinheiro. Vai acompanhando a gente aí então e até o próximo vídeo.